Diz assim o texto: onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, ou neste tempo, como a outra versão. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu: eu não ri. Mas o Senhor disse: não negue, você riu. Curve a sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesse instante como a tua igreja, agradecido a Deus por esta reunião, por essa noite especial que estamos aqui. E estamos agora diante do teu livro, diante da tua palavra. Tu tens algo a falar conosco, a repartir conosco esta noite. Portanto, fale ao coração de cada pessoa. Aquelas pessoas que vão assistir esta mensagem pela internet e pela televisão. Fala ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, bastante conhecido, narra a história de Abraão e sua esposa Sara. O texto deixa claro que quando Deus visita a Abraão e Sara, ao conversar com Abraão, Sara, sua esposa, estava na tenda, não estava junto com Abraão naquele momento. Quando Deus pergunta a Abraão, por meio de uma teofania, que era a presença de Deus, por meio de um ser celestial com uma imagem de homem. E pergunta: onde está Sara? Ele diz: Sara está na tenda. Só que Sara estava escondida atrás, ouvindo a conversa. E isso não é mania de mulher, só foi Sara. Mulher não faz isto. Mulher não é curiosa. Mulher não fica interessada em saber o que estão cochichando. Mulher não tem isto. Isso é só Sara que fez isto. Porque mulher não é curiosa de hipótese alguma. Mas Sara estava lá, escondida, ouvindo a conversa daqueles dois homens. E quando ela ouviu de Deus que Sara teria um filho, que Abraão seria pai, diz a Bíblia que Sara sorriu. Sara achou esquisito. Aí você olha para mim e diz: como pode? Como é que esta mulher não pôde crer? Está explicando a Bíblia o porquê Sara sorriu. A Bíblia está explicando que Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada.
e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, já tinha cessado o costume das mulheres, como diz em outras versões. E Sara então sorriu. Neste riso de Sara, ela estava expressando a sua frustração diante desta mensagem, porque ela não poderia crer que ela velha, já de idade. Vejam que quando ela sai lá de Harã, Padã e Harã, Sara já tinha 65 anos de idade, lá atrás. Por que Sara riu? Disse o Senhor: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Disse ela. Aí Deus diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí diz: na primavera, ou neste tempo, no tempo de Deus, voltarei a você e Sara terá um filho. Então nós temos aqui o confronto de duas palavras. Sara sorrindo, zombando, desacreditando e dizendo: já estou velha, o meu marido já está velho, não há possibilidade nenhuma de ter filhos. Por outro lado, nós temos a palavra de Deus dizendo: haverá alguma coisa impossível para Deus. A dificuldade, ela se apresenta para mim e para você. É natural que nós consigamos enxergar a dificuldade. É natural que nós consigamos enxergar os nossos limites. E eu penso, queridos, que esse texto está aqui na Bíblia não por acaso, mas esse texto está aqui para nos levar a refletir como é que Deus age. Pensando nesse texto, eu fiquei imaginando por que Deus não visitou Abraão e Sara enquanto eles tinham possibilidade de ter filhos. Deus poderia ter dito a Abraão e ter dito a Sara, enquanto eles tinham possibilidade de ter filhos. E o meu questionamento, e provoco a você hoje, é exatamente esta reflexão: por que Deus esperou que Abraão tivesse já de idade e que Sara já estivesse de idade, para que Deus visitasse este casal e dissesse uma frase tão complexa como esta, e falasse com eles algo tão impossível como este, e falasse a eles exatamente isto: vocês terão filhos no meu tempo, do jeito que eu quero. E a expressão da Bíblia que trago hoje diz: na primavera visitarei você novamente e Sara terá um filho. O Espírito Santo quer nos falar aqui esta noite, que embora nós estejamos enfrentando dificuldades, embora nós estejamos dentro do nosso limite ou além do nosso limite, o Espírito Santo, com esse texto, vem dizer para nós hoje que Deus não pensa como eu penso, como você pensa. Deus não se limita ao tempo que eu estou limitado e que você está limitado. O Espírito Santo vem dizer para mim e para você que Deus não está preso geograficamente a nada. O texto vem me dizer que as dificuldades é apenas para os homens, para Deus não, porque Deus escolheu falar com este casal além do tempo, após os seus limites, e Deus diz: na primavera, neste tempo, no meu tempo, eu voltarei e Sara terá um filho. É o que Deus estava dizendo aqui. Interessante que Deus já havia no capítulo 15 provocado Abraão. Olha como é que Deus lida conosco. Olha como Deus faz. No capítulo 15 ele já havia provocado Abraão.
Abraão já estava de idade. Aí Deus diz para ele: vou fazer de você pai de uma grande nação. Como crer nisto? Como crer nisto? Você olha e diz: mas ele deveria crer. Não, não tem possibilidade de crer. Porque ele não tinha condições mais. Mas você será pai de uma grande nação. Aí Abraão, questionando Deus, Deus diz: sai da tua tenda. Abraão saiu. Olha para os céus. Abraão olha. Aí Deus diz assim, a expressão bíblica literal é esta: conte as estrelas se for possível. Conte as estrelas se você der conta de fazê-lo. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus já estava provocando Abraão e dizendo: você, como não pode ter filhos desta idade, também não podes contar as estrelas. Mas o Salmo 147 e o versículo de número 4 me convence que as dificuldades é apenas para nós, não para Deus. Porque quando Deus diz a Abraão: conte as estrelas se for capaz, Deus está linkando, está dizendo: assim como não podes ter filhos, assim também não podes contar as estrelas. Mas o Salmo 147 e o versículo de número 4 diz: Deus determina o número de estrelas e a chama cada uma pelo nome. Enquanto Abraão se perde contando e continua contando e não consegue contar e desiste de contar, a Bíblia diz que Deus, cujas dificuldades humanas não alcança, Ele determina todas as estrelas e a chama pelo nome, e vai chamando aquela por nome, aquela pelo 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 nome. Enquanto o homem não consegue nem contar, Deus conhece as estrelas pelo nome. Este é o teu Deus, este é o teu Deus, este é o teu Deus, este é o teu Deus. Aí sabe o que ele está dizendo para mim nesse texto? Ele está dizendo o seguinte: Ronaldo, eu não preciso fazer as coisas dentro dos seus tempos, ou do seu tempo. Eu não preciso fazer, porque eu não estou limitado. É óbvio que nós, como seres humanos, nós vivemos dentro de uma cronologia do tempo. Existem coisas que nós fazíamos quando criança, hoje nós não podemos fazer mais. Deixa-me dizer uma coisa: quando eu tinha a idade de 12 anos de idade, 12 anos, quando eu tinha a idade de 12 anos, no colégio, eu ganhava um dinheirinho dos meninos, as moedas dos meninos, desafiando-os. Eu colocava uma folha de papel no chão, assim, colocava uma folha de papel no chão, e eu dizia para eles: quanto é que vocês me dão? Claro, moedinhas. Para eu pegar esta folha de papel, sem dobrar os joelhos, sem colocar a mão, mas eu vou pegar com a boca. Quanto que vocês me dão? E os meninos me davam as moedas. E eu ia assim me abrindo todo. Vou parar por aqui. E eu descia. E eu pegava a folha de papel com a boca e trazia. E eu ganhava uns din-din, ganhava umas moedas. Eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. Se vocês me derem hoje R$1 milhão para eu pegar esta folha, eu não vou conseguir. Porque se eu fizer isto, com certeza terei que ser levado, o SAMU terá que ser chamado e eu levado para o hospital. Por que isto? Por que eu não consigo mais? Eu não consigo mais
porque eu estou limitado dentro de uma cronologia de um tempo que não me permite fazê-lo. Mas ao olhar para vocês eu me alegro, porque não só a mim me compete essa desgraça, para vocês também. É isto que me alegra. E me alegro muito mais por ver uns irmãozinhos aqui que não conseguem correr o tanto que eu corro. Isso me alegra. Mas tudo bem. Deixa eu lhe dizer. Aí, queridos, por nós estarmos limitados e por a gente enxergar as coisas e ter bom senso, esse tal de bom senso, que não é ruim, mas por causa disto, algumas vezes a gente toma as decisões de Sara. A gente ri, a gente zomba, a gente cai no descrédito e diz, não é possível, isso não vai acontecer, porque nós estamos apalpando a nossa pura realidade. Mas o que a Bíblia vem dizer para nós é, Abraão não consegue contar as estrelas, Deus coloca nome em cada uma delas e as chama pelo nome. Abraão e Sara não podem ter filhos, absolutamente não pode, absolutamente não pode. Até no século 21 que vivemos, na idade deles, absolutamente impossível. A ciência não alcançou isto ainda. Tudo bem, eles não podem, mas Deus diz, na primavera, que primavera é esta? E eu gostei da expressão da Bíblia que trago hoje. Que primavera é esta? É o tempo de Deus. Sara, por não crer, por estar dentro de seu tempo, por pensar dentro da cronologia de seu tempo, por um bom senso exacerbado, Sara vai a Abraão e diz, meu marido, não estou crendo no que ouvi de Deus, e por não estar crendo, eu vou fazer algo. Nós temos aqui a nossa funcionária, nós temos aqui a nossa empregada, nós temos aqui a nossa secretária. Eu sei que é impossível, eu sei que eu não vou lhe dar filhos, eu sei que não haverá condição para isto, então eu abro uma concessão e dou a você o direito de possuir esta mulher que trabalha aqui dentro de casa. Olha, Abraão, eu vou vencer o meu próprio orgulho. Olha, Abraão, eu vou fazer algo quase que impossível para uma mulher, mas como eu entendo as coisas espirituais, e como eu sei que nós vamos ser pais de uma grande descendência, como Deus tem dito, então, Abraão, eu irei fazer esta concessão para que nós possamos ter um filho, e através deste filho, você ser pai de uma grande descendência. Foi aí que Sara, mais uma vez, demonstrou ser uma pessoa humana. Ela disse, é impossível isto acontecer, é impossível. E ela deu o direito do marido, que engraçadinho, obedeceu rapidinho. Talvez seja uma das obediências mais ligeiras de Abraão. Oh, Sara, glória a Deus, que você é espiritual. Que maravilha, Sara, que bênção, você é espiritual. E o maridinho obedeceu rapidinho e gerou um filho em Agar, e aquele menino nasceu. Mas quando Agar estava engravidada, quando Agar estava grávida, a Bíblia diz que Sara começou a ter problemas com ela. Não porque Sara voltou a crer ou passou a crer na palavra de Deus, mas como mulher, porque mulher não é assim. Mulher não faz isto. Mulher
ela não se emociona para tomar decisões. Mulher, ela age com razão, e ela tomou uma decisão na emoção, e quando ela tomou a decisão na emoção, ela se arrependeu depois, não porque passou a crer na palavra de Deus, mas sentiu o seu orgulho ofendido, porque começou a ser machucada por dentro de seu orgulho feminino, de seu marido ser pai, por meio de sua funcionária. Ela então começou a abusar da funcionária, então ela mandou a funcionária embora, então ela expulsou de casa. Depois que o menino nasceu, ela expulsou novamente, mandou embora. Eu não quero ele aqui. Talvez seja por causa da presença de Ismael com Agar dentro de casa. Era um tapa que ela recebia na cara todos os dias. Quando via aquele menino, aflorava todas as horas que ela via aquele menino, aquela palavra de Deus dizendo: você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe. Mas ao olhar Ismael correndo no pátio de sua casa, aquela palavra vinha: você vai ser mãe, mas eu não posso ser mãe, o menino está aí, você vai ser mãe. Talvez confundida por tudo aquilo, ela disse: manda embora Abraão, tira da minha presença, não quero mais. Foram embora, não estiveram mais, não estava diante dos seus olhos. E ela agora com 90 anos de idade, 90 anos de idade, ela chega para Abraão e diz: Abraão, tem alguma coisa estranha acontecendo com o meu corpo, meu velho. Meu velho, tem alguma coisa esquisita acontecendo com o meu corpo, meu filho. E Abraão olha e diz assim: não, você só está engordando, tem que parar de comer. Eu nunca vi gostar de comer como mulher grávida. E Abraão diz: olha, você tem que parar de comer, você está engordando demais, isso é só gordura. Mas ela diz: Abraão, eu não sei, mas eu sei o que é gordura. Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui dentro, Abraão. E Abraão poderia dizer: Sara, você lembra quando você riu, quando você sorriu? Você lembra, Sara? Olha, Abraão, tem alguma coisa estranha. Aí Abraão e Sara chegam num acordo: vamos ao médico, vamos fazer uma ultrassonografia, vamos descobrir o que está acontecendo, vamos ver o que é que tem no seu ventre. Não, nada disso, porque não havia na época. Mas Abraão e Sara ficaram esperando os meses, ficaram esperando os meses, ficaram esperando até um dia que, para surpresa de Abraão, imagino eu, que Sara chega e diz: meu velho, tem alguma coisa mexendo aqui dentro. Meu velho, tem alguma coisa mexendo aqui dentro. E Abraão olha e diz: Sara, o que é isto? Como é que pode isto? Como é que pode? Aí eles estão lembrando agora daquela primavera que Deus havia prometido: na primavera eu voltarei, na primavera eu chegarei, na primavera eu cumprirei, na primavera a minha palavra será verdade para vocês. Sara 90 anos, Abraão 100 anos. Imaginem vocês agora na maternidade da cidade de Abraão e Sara, dois velhinhos, e de repente Sara sai com o nenenzinho nos braços e andando pela maternidade, andando pela rua. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Aí Abraão diz: Sara, precisamos colocar o nome no menino. Vamos colocar, Sara, o que vai chamar? Aí Sara diz: meu velho Abraão, eu nunca mais vou esquecer em toda a minha vida daquele dia que eu sorri, daquele dia que eu zombei, daquele dia que eu não podia crer. Oh, meu velho Abraão, o nome do menino será Riso, porque todas as vezes que eu olhar para este riso, para Isaque, eu terei que dar glória a Deus, porque a primavera de Deus chegou, e Deus cumpriu na minha vida o que Ele havia prometido. Promessa de Deus
não cai no vazio, porque a primavera de Deus vem, o tempo de Deus chega, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida, e você vai dizer: o meu tempo já passou, mas o tempo de Deus chegou. O meu tempo já passou, mas o tempo de Deus